que dormiam, porque há uma promessa para eles, né? Se o próprio Senhor, como diz lá em Atos 2, não quero abrir agora, né, para não tomar mais tempo, o próprio Senhor repousou em esperança, né? O Senhor Jesus, ele repousou em esperança. Ele tinha poder para dar a vida e tinha poder para tomá-la de volta, mas ele se abdicou desse poder também. E ele, então, em esperança, repousou. O irmão Benison abriu? Então, vamos lá, né, mano? Obrigado. Obrigado pela paciência comigo. É Atos 2, é o discurso de Pedro, né? E eu acho que é maravilhoso a gente pensar nisso aqui. É, versículo 22, mano. Versículo 22. Pedro ainda chama atenção nesse seu discurso. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o meu Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, ou no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, e com a face me encheras de júbilo. Homens irmãos, seja lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono, nesta previsão, ele vai explicar agora de quem que Davi estava falando, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus Cristo dos, do que todos nós somos testemunhas. Então, irmãos, ele estava falando aqui que quando Davi disse que em esperança repousarei, né? E que Deus não deixaria que o seu santo visse a corrupção e nem que a sua alma permanecesse no Hades. A alma do Senhor foi para o Hades, esfera dos mortos, quando ele se entregou na cruz, entregou seu espírito e expirou, a sua alma foi para o Hades. E o seu corpo foi para o sepulcro. E ali ele ficou 3 dias. Não entrou ainda no processo de decomposição. Né? Lembra de Lázaro? Lázaro ficou até o 4º dia. No 4º dia já cheirava mal. Estava começando a entrar em decomposição. O Senhor Jesus, ao 3º dia, o seu corpo não viu corrupção, porque era uma promessa de Deus para ele. E a sua alma não foi deixada no Hades, na esfera dos mortos. Então, ao 3º dia, Deus cumpriu a promessa que tinha feito para o Senhor Jesus, que foi dita através da boca de Davi inspirado. Davi não falava de si mesmo. Pedro disse, ele está no sepulcro até hoje. Mas Davi falava do Senhor Jesus. E com que sentimento ele repousou? Em esperança. Irmão Benson falando da bem-aventurada esperança, né? Qualquer santo hoje que tiver que passar pela morte, ele deve repousar em esperança, na mesma esperança do Senhor, dizendo, ó, meu corpo vai agora para o sepulcro,
mas o Senhor não vai deixar ali. Quando chegar a hora, lá em Tessalonicenses, ele vai chamar e os mortos ressuscitarão primeiro, com os corpos glorificados, e Deus vai cumprir a sua promessa que fez para eles. Então, irmãos, isso é maravilhoso. O Senhor abriu mão de dizer na hora que ele quisesse levantar, ele ia levantar do sepulcro. Ele abriu mão, ele repousou e aguardou na esperança da promessa de Deus. E cada santo deve fazer isso. Nossa esperança não é a morte, é sermos arrebatados ainda hoje. Mas se porventura precisarmos passar por ela, passaremos em esperança. E não é talvez. Esperança nas Escrituras é certeza adiada. Só não foi ontem, só não foi hoje de manhã, mas pode ser ainda hoje. O Senhor nos ajuda a guardar essa bem-aventurada esperança, né? E quando o Senhor Jesus ressuscitou, foi solta as ansas da morte. O santo não deve mais temer a morte, irmãos. Antes os homens temiam porque não sabiam para onde iam. Nós sabemos que é fechar os olhos aqui e já abrir os olhos em gozo diante do Senhor. Falamos dos corpos que dormem, mas a alma e o espírito não dormem, nem morrem. A alma e o espírito dos os que são salvos já abrem ali, já despertam, né, diante do Senhor no mesmo momento. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor disse pro ladrão da cruz. Ainda hoje, imediato, né? E também os que morrem sem a salvação também já estão em tormentos, né? Inclusive, se há alguém ouvindo essa live que não creu no Senhor, não queira fechar os seus olhos desta forma. Creia na obra do Senhor, creia no que o Senhor fez naquela cruz. Creia que Deus entregou o Senhor como um sacrifício e ali ele pagou o preço, né, pelo pecado de todo aquele que nele crê. Então, se fechar os seus olhos com essa certeza, já estará em delícias, em gozo junto do Senhor.